Olá, pessoal! Vamos aprender então a criar jogos interativos usando o PowerPoint, que é uma ferramenta que acredito que muitos de vocês já conhecem e utilizam no seu dia a dia. E uma das grandes vantagens, né, é que você pode produzir um jogo totalmente adaptado com o conteúdo que você está trabalhando em sala de aula. Existem muitos jogos online disponíveis, mas nem sempre eles estão de acordo com aquilo que foi trabalhado. E também que você não precisa de internet para rodar eles no computador da escola ou, né, você pode passar para a própria criança jogar em casa também, tá? Antes de iniciar a mostrar aqui como a gente faz a criação desse jogo, eu vou mostrar dois exemplos que eu tenho aqui de jogos já prontos, tá? O primeiro deles aqui é sobre unidades matemáticas, né? Então, vindo aqui em iniciar, ele propõe, né, que a criança selecione aqui qual dessas alternativas corresponde ao que se pede, né? Então, uma centena, 9 dezenas e 4 unidades, se eu colocar 491, né? Ops, tente novamente. E clicando na flechinha, ele volta lá. Se eu selecionar a opção correta, parabéns. E aí ele vai para a próxima pergunta. E assim sucessivamente até chegar ao final do jogo, tá? Vou dar um ESC aqui para sair. O outro exemplo que eu tenho aqui é uma história animada, tá? Então, ele é um jogo que ele traz a história da galinha ruiva. E clicando aqui em próximo, ele vai avançando toda a história, né? Que foi utilizado imagens, né? E tem o botãozinho voltar e o botão próximo. E é possível ir avançando, então, toda a história aqui da galinha ruiva. Depois de finalizar a história, ele pergunta, você gostou da história? Ah, sim, gostei, que legal. Então, vai para o próximo e ele começa a colocar algumas perguntas sobre a história. Quem eram os personagens? Né? Se colocar a alternativa correta, parabéns, você acertou. Aí vai indo outras perguntas, né? Deixa eu ver aqui a resposta errada. Se for incorreta, né? Então ele vai dar essa mensagem e tem a opção voltar para responder novamente. E assim também, até o final do jogo, né? Então, galera, para a gente criar essas opções aí, vocês viram que a gente pode criar jogos com perguntas das diversas áreas, né? Matemática, português, enfim, todas as áreas do conhecimento, e também dá para criar histórias animadas. Vamos iniciar, então, montando aí o primeiro passo, né? A gente montar o cenário desse jogo que a gente vai criar. O ideal é que a gente crie um cenário, um plano de fundo para os slides dessa apresentação que seja igual em todos os slides, tá? Então, fica a critério de vocês, dependendo do que vocês forem trabalhar, se é um jogo mais infantil, se é um jogo já daqui a pouco com tema natalino, algo nesse sentido. Então, dá para criar um fundo do slide de acordo com o que vocês forem trabalhar. Uma possibilidade, né, que você pode utilizar para a criação desse fundo de slide, talvez seja até mesmo usar as formas geométricas, né? Então, por exemplo, vou inserir aqui uma forma geométrica, fazer uma borda nesse slide, deixar ele aqui com o preenchimento sem preenchimento, e o contorno aí sim, daqui a pouco colocar uma cor, colocar ele uma espessura mais grossinha, colocar uns efeitos de traços diferentes, né? Então dá para fazer aí umas molduras diferentes no slide para você ter ela igual em todos os slides. Outra opção também é usar essa guia design, né? E utilizar algum desses modelos pré-prontos que os slides têm, né? Que você pode vir a utilizar, tá? Ou uma terceira opção é utilizar uma moldura pronta que a gente encontra na internet. Então, por exemplo, vou abrir aqui na internet e a gente vai dar uma pesquisada. Podemos pesquisar, por exemplo, por moldura infantil no Google. E aí, a gente pegar aqui a parte de imagens, a gente vai encontrar várias molduras que a gente pode utilizar. Eu sempre recomendo que seja uma moldura que não seja muito larga, né? Então, se pegar essa daqui, por exemplo, ela é bem larga e sobra pouco espaço para você trabalhar aqui dentro.
Então, o ideal assim, uma mais estreitinha. E também que não seja uma moldura, eu prefiro particularmente uma moldura com fundo branco, porque grande parte das imagens que a gente vai pesquisar na internet, elas têm um fundo branco, e aí se for uma moldura com todo o fundo colorido, acaba ficando aqueles quadrados das imagens, né? Então, deixa eu ver, eu vou pegar essa daqui, por exemplo, a moldura é bem bonitinha, né? Vou copiar imagem e vou colar aqui. Ficou grandona aí a moldura, deixa eu redimensionar ela. Eu vou apagar essa linha que eu construí aqui antes. Então, vamos redimensionar a moldura para que ela fique do mesmo tamanho do slide. Essa daqui eu vou ter que espichar um pouquinho, mas ainda não ficou muito desfocada, então fica bacana, né? Então, digamos que eu vou usar essa moldura em todos os meus slides. Eu prefiro também tirar essas caixas de texto, né? Para que o slide fique bem todo branquinho e a gente possa colocar as caixas de texto conforme a nossa necessidade depois. Então, eu vou vir aqui, vou clicar bem na bordinha dessa caixa de texto. Aqui, nesse caso, também é importante, se vocês forem colocar a moldura, não estou conseguindo selecionar a caixa de texto, porque a imagem está por cima da caixa de texto. Então, o ideal é você clicar em cima da imagem e colocar essa opção enviar para trás. Agora sim eu consigo selecionar a caixa de texto. É bom já fazer isso, deixar bem limpinho o slide, bem prontinho assim, nesse primeiro, porque depois da gente ter feito isso daqui, a gente vai simplesmente duplicar esse slide e aí todos os slides vão ficar iguaizinhos, com a mesma moldura, com a mesma formatação, tá? Então, agora está ok. Eu vou vir aqui nessa barra no painel de navegação do ladinho, clico com o botão direito e duplicar slide, tá? Então, posso fazer isso mais vezes, ou até posso vir aqui, segurar o Shift pressionado e clicar nos outros slides, seleciono 3 e vou dar um duplicar, ele já vai para 6. Dou um duplicar de novo, ele já vai para 9. Né? Então, é uma forma mais fácil de duplicar aí os slides. Tem aqui uns 9 slides, né? Mas depois você pode ir duplicando mais se for necessário também, tá? Então, criei todos os slides com a mesma moldura, né, na mesma formatação. Antes de prosseguirmos, uma informação bem importante, né, que a gente salve essa apresentação, porque se acontecer qualquer problema durante a sua edição, caiu energia, o computador se desligou, você não perde, né? Então, vou lá em arquivos, salvar como, neste computador. Vou deixar salvo aqui na minha área de trabalho, jogo PowerPoint. Salvei, né? Sempre é bom deixar isso bem seguro. Tá salvo aqui, então, também é importante a cada pouco ir lá lembrar de ir salvando, né? Vai lá e salva novamente, ou dá um Ctrl S para salvar. Ou até uma opção que se pode utilizar, que é uma dica válida não só para o PowerPoint, mas para o Word, Excel também. Se você for lá na opção Arquivo, Opções, você pode configurar aqui nesse item Salvar, para que ele salve as informações de auto-recuperação. Ele pega por padrão a cada 10 minutos. Eu costumo vir aqui e colocar a cada 1 minuto e dou um OK. Então, é interessante que a cada 1 minuto ele vai salvar e se acontecer algum problema, você não perde muito do que você já fez. Tá? Então, uma dica extra fora, além dos jogos aqui, tá? Então, seguindo aqui, o primeiro passo aqui no primeiro slide, sempre é importante cuidar qual slide vocês estão aqui do ladinho, né? Se for necessário também, sem querer eu fiz a página inicial lá no slide 4, então vocês podem clicar e arrastar e trocar o slide de posição, não tem problema nenhum, tá? Mas então, no nosso primeiro slide, a gente vai fazer a tela de abertura do nosso jogo. Então, é bacana a gente criar um nome para o nosso jogo, de acordo com aquilo que você quer trabalhar nesse item, tá? Eu vou utilizar aqui, por exemplo, conhecimentos gerais, tá? Então, vou fazer um questionário, um jogo de conhecimentos gerais. Se eu for aqui em inserir, eu posso utilizar a opção da caixa de texto, ou até mesmo, se alguém preferir usar aqui as opções do Word Art, né? Vou utilizar uma dessas aqui, né? Vou colocar quiz, conhecimentos gerais.
dirás. Depois vocês podem formatar esse texto, né? Se quiser colocar uma fonte maior, modificar ele aqui. Se quiser modificar o tipo da fonte também, colocar uma fonte diferente. Vamos ver aqui, vou deixar uma outra diferente, tá? Então, vocês podem editar como vocês preferirem. Se quiser colocar aqui uma imagem, deixa eu pesquisar aqui nas minhas imagens, uma imagem de conhecimento, PNG. Eu gosto sempre de colocar o PNG atrás, que aí ele aparece normalmente imagens que tem o fundo transparente, né, ou branco. Nesse caso aqui, né, ele é uma imagem com o fundo branco. Como é que eu sei se ela é fundo transparente, né? Clicando em cima da imagem, né, vocês estão vendo que aqui ela parece ter um fundo branco. Mas quando você clica em cima, ela aparece esse fundo xadrezinho, né, quadriculado. Então, esse é o sinal de que a imagem ela tem o fundo transparente, tá? Vou copiar essa imagem aqui, por exemplo, e vou colar lá no meu PowerPoint. Colou aqui, só vamos ajustar ela. Opa! Se isso aqui acontecer é porque a gente acaba selecionando junto a imagem do fundo, tá? Se acontecer alguma coisa dessas, não tem problema, não se desesperem. Só usem o Ctrl Z. Segura apertado a tecla Ctrl e clica no Z novamente. Aí, vocês estão vendo aqui ó, que está selecionado as duas imagens. Quando aparece aqui os cantinhos é porque as imagens estão selecionadas. Então, clica fora uma vez, fora do slide, e agora eu vou selecionar somente essa uma imagem aqui. Vou redimensionar ela e puxar. Aqui, vamos deixar ela ajustadinha. Beleza, funcionou legal, tá? Vou deixar assim. Com esta... Ó, mudar um pouquinho aqui o título. Puxar assim, tá? Vou colocar duas imagens, uma de cada lado. Isso aqui é frescura, né? Cada um faz, monta aqui a sua tela inicial como preferir, tá bem? Vou deixar então esse aqui com os conhecimentos gerais. Já deixei um espacinho em branco aqui embaixo, porque a gente precisa inserir um botão, uma imagem, para que a pessoa venha aqui e dê o iniciar do jogo, né? Um play ou iniciar, né? Para fazer esses botões, a gente vai ver que tem duas possibilidades. Eu posso, por exemplo, vir aqui em inserir uma forma geométrica. Vou pegar aqui, por exemplo, esse botãozinho aqui. E clicando em cima do botãozinho, você pode escrever iniciar. Ou iniciar o jogo, ou como você preferir chamar esse botãozinho iniciar, tá? Você pode formatar aqui esse botãozinho, vou fazer um pouco maior, né? Então, você criou uma espécie de um botão. Outra possibilidade também é utilizar uma imagem na internet. Então, você pode pesquisar lá um botãozinho play ou start, alguma coisa assim, e colocar uma imagem aqui, tá? A gente consegue fazer a mesma funcionalidade do botãozinho, seja usando uma forma ou uma imagem também, tá? E o que a gente vai fazer com esse botão iniciar, então? Eu preciso dar um comando para ele, para que quando a pessoa que estiver jogando clicar nesse iniciar, ele vá para a próxima página, onde eu vou ter uma pergunta para ele, né? Então, para fazer esse comando, a gente vai usar a opção de hiperlink ou ações. São bem semelhantes essas duas opções, tá? Então, para isso, eu vou clicar aqui em cima desse botãozinho. É importante aqui cuidar bastante para que você clique sobre o botãozinho, clica mais perto da bordinha. Então, você seleciona toda a caixinha aqui. Se você clicar dentro aqui da escrita do iniciar, ele vai colocar o hiperlink apenas onde na escrita, na palavra iniciar. E aí, se a pessoa clicar no botãozinho mais do ladinho, ele não vai executar aquela ação que eu configurar para esse botão. Então, qualquer coisa, se estiver piscando aqui o cursor de edição, você clica fora e clica mais na bordinha aqui para selecionar todo o botãozinho iniciar, tá? Em seguida, então, a gente vai lá no menu Inserir e aqui a gente vai selecionar essa opção aqui, Inserir uma ação para esse botão. Nesse caso aqui, a gente vai inserir a ação de colocar um hiperlink para próximo slide. Se a gente for ver aqui, a gente tem várias opções.
Tem slide anterior, primeiro slide, último slide exibido também, ou também finalizar a apresentação, enfim, tem várias outras opções aqui. Nesse caso, a gente vai fazer a nossa próxima pergunta aqui no slide 2, que é o próximo slide. Então, posso deixar aqui como próximo slide também, tá? E eu vou dar um OK, certo? Então, depois a gente vai fazer todos os testes bem certinho para ver se eles estão indo para os slides que a gente precisa, ok? Seguindo então, digamos agora eu tenho a tela inicial do meu jogo ok, está certinha. Vamos lá para a segunda tela, onde eu vou começar então a fazer as questões desse meu jogo, tá? Nessa primeira questão aqui, então, eu vou fazer uma questão matemática, algo sobre tabuado, uma pergunta de tabuado, tá? Para isso, então, eu vou vir aqui no inserir e vou escolher a opção caixa de texto. Se quiser, dá para utilizar o Word Art também, tá? Se alguém quiser utilizar aqui a própria letra do Word Art. Porque se você fizer a caixinha de texto, como eu vou fazer aqui, ele vai colocar um texto normal, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, qual é o resultado de 8 vezes 6, tá? E aí você tem que formatar mais esse texto, né? Colocar aqui uma fonte maior, uma centralizada, se quiser pode modificar a cor, né, do texto, a aparência, modificar a letra também, né? Então, fica a critério de cada um como quiser organizar esse texto aqui, tá? E aí, as alternativas que ele vai ter para a resposta, eu vou criar utilizando novamente, assim como a gente fez lá o botãozinho iniciar, eu vou utilizar uma forma, tá? Então, eu vou vir aqui em inserir formas geométricas e você pode escolher o tipo de forma que você quer usar, se quiser usar um retângulo, um círculo, esse daqui que tem as bordinhas arredondadas, se quiser usar uma estrelinha, enfim, vocês fiquem à vontade para utilizar as formas que tem aqui, tá? Eu vou usar agora, por exemplo, aqui a elipse, o círculo, enfim, tá? Vou criar o primeiro aqui. E dando 2 cliques dentro dele, eu vou colocar a primeira alternativa. Vou colocar, por exemplo, 35. Vou editar aqui, é importante deixar uma letra bem visível, né? Vou colocar ela maior. Digamos que eu quero aqui que o fundo dele não seja azul, quero trocar a cor do fundo. Então, vai lá na opção formatar e vou alterar aqui o preenchimento da forma. Vou colocar ele, sei lá, verdinho. Deixar verdinho, né? O contorno da forma também, um verde. Né? Então, vocês podem editar. Uma dica, até para ficar bonitinho, conseguir deixar todas as alternativas iguaizinhas, é em vez de eu ir lá de novo no inserir formas, tentar criar uma outra elipse, tentar acertar o mesmo tamanho, mudar a cor, enfim, eu vou vir aqui, clicar em cima desse primeiro que eu fiz, dar um Ctrl C e Ctrl V, tá? Então, ele vai criar outra alternativa. De novo, um Ctrl V, Ctrl V. Vou deixar aí, vou colocar 5 alternativas, tá? E aí você pode organizar como você preferir. Vou deixar elas assim. 5 alternativas. E aí, depois é só mudar aqui, né, a opção de resposta. Então, vou colocar 35, 40, 46, 48 e 50, por exemplo. Coloquei aí todas as alternativas. Vou deixar elas aqui alinhadinhas. Ok. Pode dar uma mexida aqui no slide, vou deixar ele mais centralizado. Se quiser colocar alguma imagem, alguma outra coisa, pode pôr também, certo? Antes de fazermos a configuração sobre qual é a resposta correta, qual é a incorreta, a gente vai ter que criar mais 2 slides, que são aqueles que vão dizer parabéns, você acertou, ou tente novamente, né? Então, de acordo com o que eu selecionar aqui, se a resposta for incorreta, né, ele vai para um slide que vai dizer tente novamente, ou, né, o ideal é sempre, principalmente quando a gente trabalha com crianças, né, você dizer, dar um incentivo para que ele continue, não dizer, você errou, né, alguma coisa assim.
E o outro, né, se quando clicar na resposta correta, então vai para o slide que diz parabéns, você acertou, tá ok? Então, para isso, eu vou vir aqui no slide 3 e vamos criar, pode ser primeiro o parabéns, você acertou, tá? Então, vou lá, vou inserir, vou utilizar aqui o Word Art, né? E vou colocar aqui, parabéns. Se quiser colocar só parabéns, ou você acertou, continue assim, ou enfim, a mensagem que vocês quiserem colocar de incentivo, tá? Dá para colocar uma imagem também, vocês viram lá nos exemplos que eu passei antes que dá para usar GIF também. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui um GIF de palmas, tá? Palmas, GIF. E aí aqui tem os GIFs, né? Se você clicar em cima dele aqui, ele vai mostrar como ele executa no GIF, né? Mexendo certas palminhas. Então, aqui tem outro exemplo. Tem que esperar ele carregar aqui embaixo, tá? Para ele mostrar o GIF se mexendo. Tem esse dos Minions também, que é legal. Então, deles comemorando. Tem vários GIFs, então, que dá para pesquisar e utilizar, tá? Vou utilizar essas palmas que tem aqui em cima, já que funcionou também. Vamos fazer um teste. Se eu vier aqui em copiar imagem e colar aqui, o meu aqui até ele ficou certinho, ficou com o fundo transparente, como ele é lá na imagem do Google. Às vezes pode acontecer você copiar e colar aqui, ele ficar o fundo preto, esse quadrado preto, tá? Se acontecer isso, então, em vez de só copiar e colar, você clica com o botão direito, vai em salvar imagem como, salva na sua área de trabalho ou na pastinha de imagens, e depois você copia e cola lá do seu computador. Às vezes isso acontece. Mas se vocês verem aqui, ele não tá mexendo, não tá aparecendo as palminhas, né? Mas isso só acontece quando você executa a sua apresentação, tá? Então, para testar, se vocês quiserem testar em algum momento, é só vir aqui embaixo, onde tem essa opçãozinha apresentação de slides, clica ali e ele vai aparecer o slide, então, como ele vai acontecer no momento da apresentação, tá? E dá um ESC quando você quiser sair, ok? Então, ele está funcionando aí o GIFzinho. Também embaixo que a gente precisa incluir um botãozinho para que ele continue. Sempre que ele acertar a questão, ele vai ter que ter um botão próximo, ele vai para a próxima pergunta. Quando ele errar, vai ter que ter um botão retornar, porque ele vai voltar e tentar responder novamente aquela mesma questão. Então, aqui eu vou usar um botãozinho próximo. Vou usar novamente aqui, né, uma forma geométrica. Se quiser, pode fazer um botão como antes, ou se eu quiser utilizar essas setas, né? Então, para indicar que ele vai para a próxima pergunta, né? Também nas setas, né? Só clicando uma vez em cima, você pode começar a escrever, né? E aí ele vai escrever dentro da forma, tá? Vou aumentar aqui a letra dele. Próxima pergunta, ou continuar, né? Como vocês preferirem colocar. Estou fazendo aqui de forma bem simples, né, pessoal? Mas vocês podem editar, podem dar uma caprichada aqui, dar uma melhorada, que fica mais bonitinho o seu jogo também, tá? O próximo slide, agora aqui, depois do slide parabéns, você acertou, eu vou criar um slide, tente novamente, tá? Então, eu vou inserir um Word Art, vou utilizar o mesmo que eu tinha antes lá. Tente novamente. E aí, aqui eu vou aumentar também um pouquinho a letra. Você pode usar alguma imagem aqui também. Então, por exemplo, vou pesquisar aí algum GIF. Deixa eu pesquisar algum emoji. É bacana que seja algo mais incentivo, né, para o aluno, ou enfim. Poderia ser esse, por exemplo, errou, né, ou algum... ou aqui seria mais para o parabéns, né? Ou tente novamente. Vamos usar esse daqui, por exemplo, tá? Copiar imagem, colar. Colou lá em cima, no cantinho. Então, vou deixar aqui. Tente novamente, né?
E aí, vou inserir o botão, né? No caso aqui que eu estou usando as formas, vou inserir uma forma com a setinha retornar ou voltar, né? Vou colocar aqui, voltar. Aumentar um pouco a letra aqui, meio grandinha essa minha seta. Vou deixar assim, voltar, tá? Então, né, agora eu posso configurar para que quando ele acerta, ele vai para o slide parabéns, você acertou, e quando errar, ele vai para o tente novamente, tá? Então, voltando lá na pergunta, qual é o resultado de 8 vezes 6? Nesse caso aqui, 48. Então, novamente, assim como a gente fez lá no botão inicial, a gente vai definir uma ação para eles, tá? Lembrando sempre de clicar mais perto da bordinha da forma, ok? Então, nessa que é a resposta correta, eu vou lá em inserir, ação, hiperlink para, no caso aqui, o parabéns, você acertou, é o próximo slide, né? Então, posso deixar assim, hiperlink para o próximo slide, ok. Agora o que vai mudar é nesses outros que estão incorretas, nas alternativas incorretas, em que ele vai ter que ir para o slide de número 4, tá? Que é o tente novamente. Então, para isso, eu vou ali em inserir, ação, hiperlink para, e aí eu vou mudar, aqui embaixo tem slide 3 pontinhos, você clica ali, e eu vou dizer que ele tem que ir lá para o slide 4, ele aparece aqui uma visualização, né? Então, eu vou dar um OK. O mesmo processo agora com todas as outras alternativas que são incorretas. Hiperlink para, slide 3 pontinhos, slide 4. Ok. 46 também. Vou fazendo o mesmo processo para estes. Ok. E por fim aqui os 50 também. Hiperlink para, slide 3 pontinhos, slide 4. Ok? E agora aqui, no parabéns, você acertou, quando ele clicar no botãozinho próxima, eu tenho que dizer que ele tem que ir para a próxima questão. Nesse caso aqui, a próxima questão eu vou criar aqui no slide 5, tá? Então, eu tenho que dizer que ele tem que ir para o slide 5. Inserir ação, hiperlink para, slide 5. Ok. E no tente novamente, eu tenho que configurar a pastinha do voltar, ele vai ter que voltar lá para a pergunta anterior. Então, ele tem que voltar para o slide 2, certo? Então, hiperlink, inserir, ação, hiperlink para o slide 2. Ok? Ok, certo? Vamos fazer um teste, então, agora. A gente tem uma perguntinha criada e o slide do parabéns, do tempo novamente, já criados. Vou fazer um teste vindo aqui no primeiro slide da apresentação. E você pode ou dar um F5 ou vir aqui embaixo nessa opção de apresentação de slides, né? Quando você dá o F5, sempre vai começar no primeiro slide. E se você vem aqui embaixo, ele vai iniciar do slide que você está visualizando aqui. Nesse caso aqui é diferente, né? Então, vou dar um F5. Ele vai aparecer aqui, clicando no iniciar. Qual é o resultado de 8 vezes 6? 35. Tente novamente. Voltar. 40. Tente novamente. 46. Voltar. 50. Voltar. E quando eu clico no 48, parabéns, você acertou. Se eu clicar na próxima, ele vai para o próximo slide que ainda está em branco, né? Então, vou dar um ESC aqui e sair da apresentação. Então, de momento, está funcionando os hiperlinks que a gente tem nessas alternativas, tá? Vou mostrar algumas outras possibilidades de criar slides, criar outras questões também, tá? Então, vou ir para o próximo slide aqui, no slide 5. Vou utilizar aqui um tipo de questão utilizando a alternativa no formato de imagem, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou inserir aqui uma pergunta, vou usar o WordArt. Qual desses animais não é selvagem?
Vou colocar aqui imagenzinhas de animais, tá? Então, qual desses animais não é selvagem? Vou usar aqui novamente a internet. A gente usa bastante imagens da internet para fazer esses jogos, né? Então, vou colocar aqui girafa. Sempre vou usar o PNG, porque ele sempre vai me trazer. Eu gosto mais dessas imagens de girafa ou em formato de desenho ou com um fundo branco. Se eu não usar o PNG, ele normalmente vai trazer fotos de girafas, né? Então, sempre gosto de utilizar o PNG. Deixa eu pegar aqui uma imagem de girafa. Pode ser essa daqui. Copiar, colar. Vou modificar aqui um pouquinho. Vou deixar aqui a girafa. Vou pesquisar outro animal selvagem, leão. Vou pegar este daqui. Copiar, colar. Adaptar ele aqui. Pegar um elefante também. Copiar e colar. E vou pegar agora um animal que é doméstico. Vou pegar um cachorro, mais simples, né? Vamos aqui a imagem de um cachorrinho. Copiar e colar. Feito isso, então, aqui agora, então a criança vai ter que clicar em cima das imagens, né, para obter uma resposta, saber se está certo ou não. Então, eu não preciso inserir agora aquelas caixinhas, né, os botõezinhos para dizer para ela selecionar uma alternativa. Ela vai clicar sobre a imagem, certo? E aí, eu preciso novamente, para cada uma das perguntas que eu vou criar, eu tenho que colocar novamente o parabéns, você acertou, e o tente novamente. Ah, mas eu não posso vir aqui e colocar o hiperlink para esses slides que tem aqui em cima? Poderia, no entanto, a gente vai ter um problema depois, porque se eu colocar aqui, por exemplo, configurar o cachorrinho para ele ir lá para o slide 3 do parabéns, você acertou, quando ele clicar no próxima, ele vai vir novamente para o slide 5. Lembram que ele está configurado para vir para cá, que seria a próxima pergunta depois da primeira, né? Da mesma forma, se ele vier para esse daqui, esse botãozinho está configurado para voltar lá no slide 2. Então, ele vai perder a sequência, você não consegue fazer ele avançar. Então, teria que ter um parabéns e um tente novamente para cada slide, certo? A gente não precisa ter todo aquele trabalhão de criar de novo, mudar, enfim, né? A gente pode usar a opção de duplicar o slide, copiar ele, criar uma cópia e colocar depois dessa questão. Então, eu vou vir aqui no Parabéns, você acertou, clica com o botão direito em cima e duplicar slide. E depois, puxa ele aqui depois dessa pergunta. A mesma coisa com o tente novamente. Vou puxar aqui depois do parabéns, certo? Então, o slide vai ficar igual, tá? Só que aí, agora eu vou configurar ele aqui. A resposta correta aqui é o cachorrinho. Então, seleciona a imagem, clica em cima dela, vai lá em inserir, ação, hiperlink para próximo slide. Ok. Os demais eu vou inserir uma ação, hiperlink para slide. No caso aqui, vai ser o slide 7. Né, que é o tente novamente da segunda pergunta, ok? Mesma coisa aqui para o elefante também. Opa! Slide 7, ok? E o leão também. Ação, hiperlink para o slide 7. Ok.
Agora, além de eu configurar aqui essa pergunta, como eu só copiei e colei esses slides do Parabéns do Tente Novamente, eles vão copiar a mesma configuração que tinha lá em cima. Então, eu só preciso vir aqui, clica em cima da forma, vai lá em inserir ação. Aqui a gente vê que ele está configurado para ir para o slide 5. Eu só vou modificar essa configuração para que ele vá para o slide 8, que vai ser a próxima pergunta. Ok. E da mesma forma, aqui no Tente Novamente, vou lá em inserir ação, hiperlink para o slide 5, né, que é o slide onde eu tenho a segunda pergunta, tá? Então, dessa forma, dá para ir fazendo várias e várias perguntas, colocando aí sempre a pergunta, depois aqui o parabéns e o tente novamente. Esses dois você pode ir copiando e colando, mas tem que sempre lembrar de vir aqui e alterar o hiperlink desses botõezinhos até chegar ao final, tá? Vou fazer só mais uma perguntinha aqui nessa demonstração. Vou colocar, por exemplo, uma pergunta sobre capitais dos estados brasileiros. Qual é a capital de Santa Catarina? Opa, Catarina, isso aí. Então, agora eu vou usar alternativas, usando novamente as formas geométricas. Antes eu usei a elipse, né, círculos. Nesse caso, como as respostas vão ser um pouco mais extensas, é um pouco mais difícil usar uma forma que talvez eu não consiga escrever muita coisa dentro. Então, agora eu vou utilizar essa forma aqui e vou criar como se fossem, né, caixas de texto. Tá? Então, vou colocar, por exemplo, Porto Alegre. Vou modificar aqui fonte. Se quiser mudar a cor de fundo, por exemplo, então vou colocar aqui uma outra cor diferente, um cinzinha, com um contorno mais escuro, tá? Vou utilizar essa opção aqui. Agora ficou meio apagadinha essa fonte, então eu vou mudar a cor da fonte, vou colocar aqui um preto, ok? Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, essa alternativa, que vão ficar iguaizinhas, né? Para ficar com o mesmo tamanho. Mais uma, vou colocar aqui. Vou clicar em cima e selecionar todas elas para colocar um pouco mais para cima. Agora é só alterar aqui as alternativas. Então, Porto Alegre, vou colocar Curitiba, aqui Florianópolis, e vou colocar Cuiabá. Então, 4 alternativas para esta pergunta. Vou novamente duplicar aqui esses slides do parabéns, você acertou. E do tente novamente. Opa, sem querer eu excluir, vou dar um Ctrl Z e ele volta. Duplicar e vou arrastar aqui para baixo. E agora, só configurar então as alternativas. No caso, Florianópolis é a correta, então eu vou inserir ação, hiperlink para o próximo slide. As demais, eu vou inserir ação, hiperlink para o slide 10. Ok. Curitiba também, que não é a capital de Santa Catarina. Slide 10. Ok. E Cuiabá também. Hiperlink para o slide 10. Feito isso, também vou configurar esses dois, que quando ele clicar em próxima, ele deve ir para o slide 11. Tá? Então, slide 11, onde seria a próxima pergunta. E o tente novamente, precisa inserir uma ação, hiperlink para o slide 8. Slide 8, ok. Feito, então, eu fiz 3 questões, né? 3 exemplos aí
O primeiro deles, então, com alternativas no formato de formas geométricas, né? Alternativas curtas. A segunda questão usando imagens como referência, né? Onde a resposta é uma imagem. E a terceira questão, então, usando respostas um pouco mais longas, né? Criando, então, esses campos de seleção, tá? E assim dá para fazer vários outros tipos de perguntas, né? Usando as formas, as imagens, né? E outros recursos que você consegue adicionar hiperlink. Então, a estrutura sempre vai ficar dessa forma, né? E primeiro, a página inicial, vai vir uma pergunta, parabéns, tente novamente, próxima pergunta. Parabéns, tente novamente, próxima pergunta. E assim consecutivamente, tá? Você pode fazer quantas perguntas você quiser. Então, aqui o próximo slide poderia seguir mais uma pergunta, e assim até finalizar, tá? Quando eu criei todas as perguntas que eu quiser, no caso aqui criei as minhas 3, eu vou vir no próximo slide, que seria da próxima pergunta, e vou colocar uma mensagem para o aluno de que ele finalizou esse questionário. Então, em algum momento, né, se ele for avançando, for acertando todas as perguntas, em algum momento ele vai chegar ao fim do jogo, né? Então, o ideal é que sempre no final você tenha uma tela de incentivo, né? Parabéns, você acertou todas as perguntas, tá? Eu vou vir aqui em inserir, vou usar novamente esse word art. Parabéns, você acertou todas as perguntas. Ok. Deixa eu selecionar aqui um diferente. Vou aumentar um pouquinho a letra também. Se quiser colocar alguma imagem, né? Deixa eu ver se eu acho um GIF dos Minions. GIF. Colocar eles comemorando, né? Alguma coisa assim. Esse daqui, gostei desse daqui, ele tá comemorando, né? Então, eu vou copiar a imagem, deixa eu colar ele aqui. Minionzinho comemorando. Vou puxar esse textinho mais pra cá e colocar o nome de novo. E aí, quando você disser que ele finalizou o jogo, normalmente a gente dá 2 opções. Que ele possa voltar e iniciar novamente esse jogo, ou que ele finalize a apresentação, tá? Então, aqui eu preciso inserir 2 botõezinhos. Então, vou lá, inserir, formas. Vou utilizar esse formato aqui, que eu gosto para os botõezinhos, né? E vou colocar jogar novamente. Deixa eu editar esse texto, colocar ele um pouco maior. Jogar novamente. Colocar uma corzinha aqui que combine com o contorno da forma. Isso aí. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V para eles ficarem todos do mesmo tamanhinho aqui. E finalizar o jogo. Ou sair do jogo. Sair do jogo. Né? Então, você pode editar aí como você preferir esses botõezinhos, certo? E aí, então, o que a gente vai fazer? Configurar esses botões que quando ele queira jogar novamente, ele volte lá para o primeiro slide da apresentação, tá? Para isso, novamente lá em inserir, ação, hiperlink para, poderia definir para o slide 1 ou ele tem aqui já uma opção para o primeiro slide. Então, o primeiro slide da apresentação. Ok. E se ele preferir sair do jogo, eu vou inserir uma ação, hiperlink para finalizar a apresentação, que aí ele vai encerrar, ok? Feito isso, dou um ok e finalizei aí as telinhas, os slides que eu quero para o meu jogo, tá? Vendo aqui do ladinho, sobrou alguns slides em branco, né, que eu havia criado mais antes. Então, clicando em cima do slide, vou dar um delete. E aí, né, ou clicando com o botão direito, tem a opção excluir slide, tá? Então, ele já ficou somente os slides que eu preciso para minha apresentação. Vamos fazer um teste, então, vamos ver se está tudo funcionando. Vou lá no primeiro slide, né, e dou um apresentar, ou só dar um F5 de onde você está. Ele vai iniciar o jogo, certo? Vou clicar em iniciar,
Qual é o resultado de 8 vezes 6? 46. Opa, não. Voltar. 48. Parabéns, você acertou. Próxima. Qual desses animais não é selvagem? Se eu colocar o elefante, tente novamente. Vamos ver o cachorrinho. Parabéns, você acertou. Capital, Florianópolis, parabéns. Próxima, parabéns, você acertou todas as perguntas. Se eu quiser jogar novamente, ele vai lá para o início, né? E aí eu posso ir, vou avançar aqui rapidinho até o fim novamente. E se eu clicar em sair do jogo, fechou a apresentação, tá ok? Então, feito aí, já conseguimos configurar todos os itens, né, que a gente precisava com os hiperlinks. Tem mais uma coisa bem legal que vocês devem ter visto aí numa daqueles modelinhos de apresentações que eu mostrei antes, que dá para inserir sons, tá? Então, daqui a pouco, se vocês querem inserir algum som para iniciar, para deixar o jogo de vocês mais legal, tá? Junto com os botõezinhos ou nas imagens, vocês conseguem, além de inserir um hiperlink, inserir uma outra ação que é de som. Então, eu vou pegar aqui o exemplo. No botão iniciar. Quando eu clicar em iniciar, eu vou inserir ação. Tá? Lá no menu inserir, ação. E aqui embaixo tem a opção tocar som. E tem vários sons pré-configurados. Tá? Vou pegar aqui o exemplo sinos. Ok. Vou botar aqui para executar. E a gente vai testar. Clicando em iniciar. Só com sininhos. Né? Fica bem legal. Tem vários outros sons, né, que dá para configurar aqui. Caixa registradora, escutada, câmera, tirar uma foto, alguma coisa assim, aplausos, né, que podem ser usados. Então, vocês podem dar uma explorada e ver aí os sons que tem, tá? Vou deixar aqui os sininhos por enquanto no botão iniciar. Também podemos inserir, no exemplo aqui das perguntas, a gente viu lá que tem o som de palmas, né? Então, quando ele selecionar a questão correta, quando ele for para o slide do parabéns, você acertou, ele faça o barulhinho das palmas, seria bacana, né? No entanto, não adianta eu colocar ele aqui, por exemplo, no botãozinho de próxima. Eu tenho que colocar ele lá na resposta correta, porque aí quando ele clicar na resposta correta, ele vai para o próximo slide e já bate as palminhas, tá? Então, vou inserir ação. Além dele ir para o próximo slide, ele vai tocar o som aplausos, ok? Se eu quiser nas incorretas também inserir ação de um outro som, deixa eu ver como é que é esse barulho de laser aqui, né? Deixa eu colocar para executar, vamos testar. Então, um barulhinho legal, né? Então, vocês podem explorar, colocar aqui. Eu vou só colocar nos outros também, para ficar todos iguais nesse primeiro slide. Mas aí depois vocês podem configurar em todos os slides, em todos os itens de vocês, se vocês quiserem colocar um som, né, também nas alternativas, tá ok? Deixa eu só finalizar aqui. Tocar som, laser. Ok, certo? Então, dá para ir utilizando esses sons, né? Sempre esses sons são acionados quando você clica em alguma coisa. Então, quando eu clicar no botão ou quando eu clicar na setinha do próximo, né? E assim por diante. Então, esses sonzinhos são legais, certo? Também um item bem importante, que a gente vai ver agora mais para finalização da nossa apresentação. Se eu der um executar aqui, vou dar um F5, ele vai iniciar lá do início. Antes a gente fez o nosso teste, vindo aqui, clicando no iniciar, sempre clicando no lugarzinho certo. Mas vamos supor, né, que eu vou colocar esse jogo para uma criança e ela vai vir e vai clicar bem aqui em cima da tela. Clicou, já foi para o próximo. Eu vou clicar fora aqui de novo. Olha, ele vai avançando os slides. Ou se eu usar as setinhas do teclado do computador também, ele faz isso. Eu consigo avançar, voltar, né? E isso não pode acontecer. Então, isso é uma configuração que a gente precisa fazer para que a pessoa só consiga interagir aqui clicando nos botõezinhos mesmo, né? Como tem que ser, como a gente fez o teste antes, tá? Para isso, então, eu vim lá na opção Apresentação de Slides e vou na opção Configurar apresentação de slides.
Nessa telinha de configuração, então, primeiro que a gente vai mudar aqui, nessa opção de avançar slides, eu vou colocar manualmente, tá? Então, que eu tenho que avançar ele só clicando nos botõezinhos. E aqui no tipo de apresentação, eu vou colocar apresentação em um quiosque tela inteira. O nome aqui é meio estranho, não sei o porquê do quiosque, mas é dessa forma que funciona, tá? Só alterar essas duas opções e dar um OK. Vou fazer o teste de novo, vou dar um F5, né? Agora, se eu clicar aqui fora, estou clicando, usando as flechinhas, ele não vai avançar. Só clicando no iniciar, ele vai para a próxima, né? E assim eu posso ir seguindo a minha apresentação, tá? Então, eu vou dar um Next para sair. Essa é uma configuração bem importante. Também é importante vocês salvarem, né? Então, dá um Ctrl S ou vai lá, clica na opção de salvar para deixar a apresentação de vocês salva. Tem mais uma dica que é bem interessante, que vocês devem ter visto antes quando eu abri lá os exemplos, que quando eu cliquei neles, deixa eu até abrir aqui. Vocês viram que quando eu cliquei aqui neles, eles estão num formato um pouquinho diferente, né? Do que aquele outro que eu salvei antes. Se eu vier aqui na área de trabalho, ó, eu vejo que o formato que ele está aqui é o formato que aparece no PowerPoint, né? Certo? Mas esses outros, eles aparecem em um formato um pouquinho diferente. E quando eu clico nele, ele automaticamente ele já abre usando a tela inteira. Então, eu não tenho mais a barrinha, eu só tenho isso daqui. Ele abre como se fosse um programa usando toda a tela do meu computador, tá? Para fazer isso, claro, você tem que salvar igual, salva essa tua apresentação no formato normal de PowerPoint, porque depois, se você quiser vir editar alguma coisa, você tem esse formato editável. E depois, aqui a gente vai vir no arquivo, salvar como, e vou utilizar aqui a opção, aqui embaixo, no tipo de apresentação, eu vou modificar para... Ele tem o padrão aqui, apresentação do PowerPoint. Esse é o formato padrão que ele salva, que é o PPTX. Para salvar daquele formato que ele vai abrir direto, eu tenho que vir aqui embaixo nessa opção, apresentação de slides do PowerPoint. Ok? Salvei. Já salvou o meu jogo lá, ele não vai mudar nada aqui. Vou dar aqui, vou salvar esse daqui também, deu um Ctrl S, salvei e vou fechar ele, tá? Vou voltar lá na minha área de trabalho agora, tá? Aqui tá o meu jogo do PowerPoint, tá? E aqui embaixo, ele aparece duas vezes. Então, ele tem aqui salvo as duas opções. Se eu abrir, né, se eu abrir ela aqui, eu vejo que esse daqui é o que abriu editável, tá? Talvez, se você quiser, já pode salvar com um formato diferente até para identificar eles, porque eles aparecem iguais, da mesma forma, né? E clicando, então, aqui, nesse outro que a gente já salvou, ele já abre na forma de execução. É como se eu tivesse dado um F5 nele, tá? Então, cliquei ali, ele já abriu, já posso ir jogando, né? E fazendo as coisas aí, ok? Se eu quiser sair, eu posso dar um ESC, né? E ele vai ficar salvo aí, tá? Então, galera, dessa forma, criamos o nosso jogo aqui usando o PowerPoint. Como a gente viu nos exemplos, eu posso utilizar, por exemplo, uma história também. E aí, em vez de eu colocar as alternativas, eu coloco as flechinhas para ir para a próxima ou para o anterior, né? Então, posso criar uma história animada. Posso fazer a explicação de um conteúdo. Então, por exemplo, vou criar um jogo sobre a separação do lixo. Então, primeiro eu posso aqui trazer alguns slides explicando qual é cada tipo de lixo, o que é lixo reciclável, o que não é, que é as cores lá das lixeiras. E depois coloco perguntas, né? Selecione aquele que é o lixo reciclável, né? Então, tem essas possibilidades também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam criar aí os jogos de vocês, façam a experiência, né, de criar algum jogo e depois me contem aqui nos comentários como é que foi, se foi legal, se foi fácil, se você teve dificuldade, se tiver dúvidas, deixe sua pergunta nos comentários desse vídeo, que assim que possível eu já respondo, tá? E se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal Educatix, clica no sininho para ativar as notificações de novos vídeos para você. E aproveita aí todo o conteúdo do canal sobre cultura digital e novas tecnologias na educação e no trabalho. Abraços, até o próximo vídeo!